Bem, o estudo do sudário, ele difere em algo do estudo de qualquer outro objeto e de qualquer outro ramo da ciência, né? A sinodologia, que é o nome que esse estudo recebe, contém em si algo mais da pureza do espírito científico, que hoje já não tem os outros ramos da ciência. E, de fato, a história do estudo sudário se desenvolve quase como se fosse uma história épica, né? E isso já no começo, né? Houve, de fato, uma espécie de evento fundador dos estudos sobre o sudário. A igreja sempre soube da existência do sudário, sempre meditou sobre o sudário, sendo ele autêntico, nós estamos meditando e pensando sobre ele desde o ano 33, que foi quando ele foi confeccionado, por assim dizer. Mas foi apenas no século XIX que se deixou de apenas meditar sobre ele e se começou a, de fato, estudá-lo com mais afinco, né? E tudo isso a partir de um acontecimento, um fato específico, que foi uma foto tirada por um fotógrafo italiano, que na verdade era um advogado que tinha o hobby da fotografia, chamado Secondo Pia, né? Por ocasião de festividades na Casa de Savoia, que era a família detentora do sudário, sempre se tinham exposições públicas do próprio sudário, e em uma delas, né, esse fotógrafo foi convidado a não apenas contemplá-lo, mas também tirar uma foto dele, né? A fotografia já estava um tanto difundida, mas era uma invenção mais ou menos recente ainda, né? E um amigo desse fotógrafo, um padre oratoriano chamado Noel Noguier de Malahai, ele sugeriu, muito despretensiosamente, que, olhando a imagem do sudário, ele parecia ser uma foto negativa. O que é uma foto negativa? Hoje em dia a gente já não sabe porque todas as fotos que a gente tira já vêm positivo. Mas antigamente, quando você tirava uma foto, ela não saía nas cores normais, mas ela saía na cor oposta à dela, de tal forma que a imagem se apresentava quase que parecendo uma espécie de monstro, inversão completa da foto original. Tudo, o que era branco virava preto, o que era preto virava branco, as próprias cores se invertiam, né? Se você pega aquela roda das cores, suponhamos que o azul está aqui, uma coisa é azul e a cor azul dela está aqui. A foto originalmente saía com o contrário dela, com o negativo dela, que era a cor no exato oposto dessa na roda das cores. Então, se você tinha um laranja aqui, a cor que saía não era esse laranja, era a cor que estava no exato oposto da roda das cores, né? De tal forma que você precisava, depois de tirar a foto, invertê-la, para do negativo tirar um positivo. Isso era uma deficiência das primeiras fotos, né? E bem, o padre Noel Nogueira, que estava acostumado com a técnica fotográfica da época, olhou para o sudário e falou: é estranho, isso parece as fotos negativas que a gente tira, né? E bem, o Secondo Pia ficou com isso na cabeça, né? E foi, de fato, por ocasião da exposição do sudário e tirou uma foto dele, né? E bem, ele precisou revelar a foto, né? E quando ele revelou o negativo da foto, ou seja, ainda faltava ele passar para o positivo, ele percebeu que, de certa forma, aquele negativo que estava ali era mais claro e continha mais detalhes, estava melhor expresso do que o próprio sudário, tal como você ouvia originalmente, no positivo, né? Ou seja, estava sugerido ali que, na verdade, a impressão do sudário ela não era uma impressão tal como a coisa aconteceu na hora, mas era uma impressão negativa do corpo de Nosso Senhor, né? E bem, isso é muito estranho, porque o uso consciente da negativação foi uma coisa que só surgiu com a câmera fotográfica, né? Como disse, isso era, mesmo no início, uma espécie de deficiência das câmeras. Por que isso estaria ali? Como é que alguém teria feito algo com um tal nível de detalhamento em negativo, sendo que isso sequer era uma demanda de qualquer outro século, para trás do século XIX, né? Enfim, se alguém tivesse que forjar aquilo, teria que ter sido um gênio absoluto, né? E aqui uma opinião minha,
havia mesmo algo de providencial no fato dessa coisa ser negativa e ter sido descoberto nessa época. E é mais ou menos isso que eu gostaria de tratar no vídeo de hoje, né? Algumas observações minhas sobre esse evento fundante, né, do sudário. Porque é justamente depois disso que a coisa alavanca e que se percebe que tem realmente algo a se estudar no sudário. Tanto porque com os negativos você consegue ver muito mais detalhes do que tem ali, né? Quanto porque o próprio fato de haver negatividade ali já é algo muito sugestivo, né? E tá, muitas observações, estou com uma anotação aqui para comentar ponto por ponto, né? A primeira coisa aqui, não é que o sudário de fato seja um negativo, mas é que ele aparece como um negativo quando nós, em relação a nós, né? Em relação ao modo como a gente percebe as coisas e ao que é a nossa impressão de um objeto normal, é que ele aparece como negativo no primeiro momento, né? Porque haveria essa objeção, né? Tipo, tá bom, mas às vezes pintar o que é sombra de branco e o que é luz de preto, talvez seja uma mera questão de estilo. Então concedemos isso, que inicialmente a negatividade só aparece como uma propriedade em relação ao nosso aparelho perceptivo, né? E de fato, isso era uma espécie de objeção que eu mesmo tinha de início. De, tá bom, mas negativo mesmo? Tipo, não, parece que é um pouco forçado demais. Talvez seja só uma mera escolha de cores. Ele escolheu estar representado ali, tendo o que era escuro como claro e o que era claro como escuro. E tudo bem, né? Não que isso necessariamente dissesse algo sobre o processo. Até que, meditando melhor sobre a imagem, eu percebi que a negatividade não se mostra tanto na cor do próprio corpo do homem do sudário, mas na relação das cores do corpo com as sombras, né? E essa é a grande jogada que tem ali e que faz realmente parecer um negativo de fato, no sentido estrito, né? Porque se você olha, as regiões que estariam teoricamente mais próximas ao pano, de fato estão mais escuras, estão com mais carregamento de tinta, tem uma densidade maior do pigmento ali, né? Por exemplo, essa região do peito, no sudário de fato, na medida em que ela é mais elevada, é mais escura, como seria numa pintura normal. Aquilo ali soa como positivo em algum sentido. Mas quando você pega principalmente a relação do corpo com as sombras que estão dadas no corpo, aí acontece algo de estranho, porque as próprias sombras eram para ser representadas como algo pendendo mais para o negativo. E não é assim, né? Eu acho que o lugar onde isso é mais claro é nessa região ao redor dos olhos, né? Onde essa cavidade, né, que, como você pode ver no meu, existe uma espécie de sombra que se forma aqui, né? Por causa desses espaços onde a luz entra menos, né? E no sudário essas regiões são mais claras, né? E bem, o estranho não é tanto que isso aconteça nas sombras, não é tanto que isso não aconteça no corpo, mas é que isso aconteça no corpo e não aconteça na sombra, sendo ambos uma mesma imagem. É uma ideia um pouco complexa, mas que eu acho que expressa muito bem onde é que está a negatividade no sudário. Em segundo lugar, um elemento muito interessante é que se você inverte a negatividade do sudário e como que traz ele para o positivo, aquilo que se apresenta como uma riqueza de detalhes absurdamente maior. E isso é realmente estranho, que você tem uma pintura cuja parte principal e quase que a parte mais básica, que são os detalhes que aparecem lá, que são fundamentais para compreendê-la, né, esteja dado na inversão e não na própria coisa, né? Um terceiro ponto, e que é realmente uma coisa curiosa, é que o próprio sangue que está dado no sudário não acompanha essa negatividade. Isso é, se você olha no sudário, tem umas partes que parecem ter sido desenhadas por cima da imagem, que são justamente as linhas de sangue, né? Você tem aqui na testa
negócio que parece um número 3 ou um epsilon, depende de onde você começa ele, os fios de sangue que tem no braço, as marcas da flagelação, etc. Todos os lugares onde você tem marcas de sangue, você não tem também uma inversão da negatividade. E mais do que isso, se você analisa a direcionalidade das impressões do corpo e do sangue, você percebe que existe uma diferença também. Porque no sangue, ele está impresso ao modo de um decalque. Isso é, quando você pega, sei lá, uma massinha e pega um vidro e aperta nela, né? O que você vai ver é a massinha amassada, né, distorcida pelo contato com o vidro. O sangue no sudário parece ter essa distorção também de quem encostou literalmente no tecido. Ele parece ter sido, em algum sentido, esmagado, apertado pelo tecido. Pelo contrário, a imagem do sudário, isso também é uma espécie de mistério, ela não apresenta distorção em relação ao corpo, né? Isso é estranho, tanto porque faz com que ela seja vista como uma imagem diferente da do sangue, portanto o sangue não está pintado sobre ela e como parte dela, mas é realmente um elemento real daquela coisa. Como também dá a entender que a imagem do sudário não foi impressa com o pano exatamente sobre o sujeito, porque, bem, se você está com o pano perfeitamente posto no sujeito e acompanhando as linhas do corpo, a imagem se imprime e quando você o estende, ele distorce, porque a posição na qual ele foi feita é distorcida já. Quando você o torna plano, a distorção se distorce, por assim dizer. Então, por exemplo, se você tem o rosto e a orelha impressos aqui, quando você deixa isso reto, a orelha fica do lado do rosto, né? O que não é o natural, é uma distorção. E o sudário absolutamente não apresenta isso. E aí fica esse outro mistério, né? Tipo, é como se o plano tivesse ficado reto em cima do corpo por ocasião da impressão, né? Quase como se ele flutuasse. Enfim, existem as hipóteses do modo como a coisa se confeccionou. A coisa é essa. A imagem do sudário não apresenta distorção própria da perspectiva, né? Um outro ponto, não menos interessante, é que e isso, assim, é muito legal, é que a descoberta do negativo ela não parece ter sido uma coisa sem propósito, por assim dizer. A própria utilização do sudário e do negativo no sudário e o contexto no qual ele apareceu, tudo ali soa muito providencial, né? É quase como se conseguir inverter a negatividade da imagem fosse um signo, uma chave para você poder iniciar no estudo de todo o resto do sudário, né? De tal forma que nele existe um critério de iniciação ao estudo do sudário, do tipo, o sudário só poderia ser estudado numa época em que você tivesse instrumentos de processamento de imagem desenvolvidos o suficiente para pelo menos conseguir inverter a negatividade dele, né? E quando você o faz, você o que desbloqueia todas as outras regiões da própria imagem e num contexto no qual você pode estudá-lo, né? Esse é o primeiro aspecto providencial da coisa. O segundo, que eu acho até mais interessante, é o fato de que, sendo a negatividade apenas compreensível e utilizável num contexto onde você tem uma cultura fotográfica já bem estabelecida, isso já sugere algo sobre o modo da confecção da própria imagem. Por exemplo, é apenas numa cultura fotográfica com a demanda de um negativo, coisa do tipo, já bem estabelecida, que quando você vê a imagem do sudário, como um negativo, você associa ele a duas coisas. Primeiro, que ele foi uma foto, e segundo, que a confecção dele envolveu luz. Envolveu um processo relacionado com a luz, né? E você tem a sugestão nesse mesmo momento de que, primeiro, o sudário quer transmitir alguma coisa, né? Que ele não é simplesmente um acidente, um efeito, quase como um efeito geológico,
né, e mineral do corpo como tecido, mas ele é realmente uma espécie de mensagem, como uma foto é uma mensagem, né? Bem, isso é absolutamente importante, né? Porque isso, graças a Deus, na sinodologia é um tema, né, abordado, assim, né? Que é o de que, para além de você entender os detalhes da imagem, mas existe toda uma discussão sobre a providência da coisa e sobre o sentido espiritual do próprio sudário, né? Não que o seja de fato, mas ele participa em algo da própria escritura, da própria inspiração da escritura, né? Não sendo inspirado no sentido estrito, né? Mas bem, na medida mesmo em que ele foi confeccionado por um milagre e com algo do dedo do próprio Deus, há de se esperar que esse dedo escreva alguma coisa, né? E existe uma discussão do que exatamente está sendo expresso ali, né? Enfim, há também um outro mundo sobre até que ponto o sudário não está retratando não o Cristo morto, mas o Cristo ressuscitando, a resurrexuturus, né? A iminência de ressuscitar. Existe sim alguma marca ali, ainda que não sei até que ponto isso é bem confirmado, né? Mas me parece uma coisa muito razoável. Certas marcas de movimento, aquilo que a fotografia chama de efeito estroboscópico, né? Que é quando você tira uma foto de uma imagem em movimento e você vê o rastro da coisa. Existe algum rastro de movimento no sudário. É sutil, mas existe. E que seria, teoricamente, um rastro de um homem levantando, né? De novo, não assino isso, mas existe essa hipótese em alta hoje em dia, né? E, bem, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria dizer, né? De novo, essa pontinha do iceberg, o estudo sobre sudário é uma coisa muito maior, né? Mas eu acho que é importante iniciar tratando sobre esse tema da negatividade, porque foi justamente aquilo com qual todo o estudo sobre sudário começou, né? E, bem, se o todo se reflete em cada uma das partes, também no nosso estudo pessoal, talvez convenha enfatizar esse ponto no início. Valeu!